Fala aí, cartoleiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ferreira Scala. E no vídeo a gente vai montar o nosso time para a 14ª rodada do Cartola FC 2023. A 13ª rodada a gente não foi tão bem assim, a gente fez 78,40 pontos, mas dava para ir muito melhor por conta de cartoleiros, a gente teve que deixar de fora tanto a Arrascaeta quanto o Hulk. Paulinho também acabou não jogando, então interferiu bastante aí na pontuação, tá? Estamos com 119 cartoletas, está melhorando as cartoletas aqui do time do canal, então sem muita enrolação, bora montar o nosso time para essa 14ª rodada, tá? Antes, se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e é claro, se você gostar aí do conteúdo, das dicas que eu vou passar para vocês, deixa o like também no final do vídeo, beleza? Então, bora montar o nosso time para a 14ª rodada. Tem o grupo do Telegram na descrição do vídeo, é só você acessar lá caso você queira participar. Eu mando escalações lá, mando os gols também que vai saindo durante a rodada. Eu mando tudo para vocês lá. O link tá na descrição do vídeo, tá? Vamos aqui então vender o nosso time da 13ª rodada e começar a montar o nosso time aí da 14ª, tá? Observação para essa rodada. Vai estar tendo, né, Copa do Brasil no meio de semana, então dependendo aí dos resultados, exemplo, Grêmio e Bahia foi 1-1, muitas equipes aí vão acabar poupando no final de semana, tá? Acredito bastante que vai ter algumas equipes poupando no final de semana para poder jogar o jogo de volta da Copa do Brasil, então vamos ficar bem atento quanto a isso. No momento eu vou evitar colocar times aí que estão envolvidos na Copa do Brasil, vou tentar dar uma saída dessa Copa do Brasil para evitar de ter jogadores que não vão jogar, tá? Ou até mesmo alguns jogadores poupados. Então tomem bastante cuidado com isso, tá? O que eu vejo de interessante, o Botafogo ele não está na Copa do Brasil, então ele vai com força máxima para jogar contra o Grêmio, que empatou na terça-feira de Copa do Brasil com o Bahia 1-1. Então pode querer poupar alguns jogadores ou não está tão focado na partida assim por conta da Copa do Brasil, que querendo ou não vale um dinheiro legal para quem passa de fase, tá? Então, boas opções no ataque aqui. Tiquinho Soares, excelente opção, vai estar no nosso time. Time do Corinthians não gosto, principalmente jogando fora de casa. Palmeiras e Flamengo, vou evitar por enquanto, tá? A gente pode trazer um time atualizado depois, com algumas peças, mas por enquanto eu prefiro evitar, principalmente porque Palmeiras tem Copa do Brasil contra o São Paulo, é um clássico, então, pô, ficar de fora aqui ou sair fora pro São Paulo não vai ser legal. Então a gente vai ficar meio esperto com esse confronto, tá? E o Flamengo tem o Atlético Paranaense, jogo difícil também, tá? E o jogo de volta é na casa do Atlético Paranaense. Então, os jogos ainda não aconteceram, a gente não sabe os resultados, então a chance dessas equipes poupar algumas peças e entrar desinteressadas nesse confronto aqui pode ser grande, tá? Outros bons nomes para a rodada, Gabriel Peck, o atacante do Vasco, vejo como um bom nome para essa rodada. Eduardo Sacha, do Bragantino, vai ser o nosso primeiro atacante. Acredite num Bragantino muito forte jogando dentro de casa, principalmente contra o São Paulo, que vai ter esse esquema da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, estou bem confiante no Bragantino para essa rodada, tá? Outro atacante que vai estar no nosso time, que é um time que não está na Copa do Brasil, é o Mendonça, o atacante do Santos, tá? Vai receber o Goiás. Eu acredito muito no Santos nessa rodada, uma rodada de recuperação, e para o Santos precisa vencer jogando seus domínios, tá? Então o ataque do Santos é excelente opção, principalmente que o Goiás joga todo recuado e aproveita dos contra-ataques. Então, como joga recuado, os atacantes, meio-campistas do Santos vai ter oportunidade de finalizar bastante a gol, tá? Então Mendonça vai estar aqui no nosso time. Outros bons nomes que eu gosto para essa rodada, Paulinho, eu acho interessante, tá? Atlético Mineiro aqui vai para cima do Corinthians, está fora da Copa do Brasil, então a chance do Atlético Mineiro aqui entrar focado nessa partida é muito grande. Tropeçou na rodada passada no clássico contra o América, então o Corinthians que vai acabar pagando o pato aqui, tá? E o Corinthians vai estar na Copa do Brasil, jogo de volta semana que vem também. Então, Paulinho é uma excelente opção aqui do Atlético Mineiro, gosto bastante para essa rodada. Outros bons nomes que a gente tem, Marcos Leonardo dos Santos, vejo uma boa opção. O Pavon também eu gosto aqui do Atlético Mineiro. Descendo um pouco, uma aposta alternativa, o Daverson, eu acho bem interessante para essa rodada aqui também, tá? Vamos ver quem a gente tem mais. Pedro Raul pode ser uma aposta alternativa nessa rodada. O Vasco recebendo o Cruzeiro é um bom nome também, tá? Então tem bons nomes no ataque aí que dá pra gente alternar e também umas opções mais baratas, tá? Então o nosso ataque ficou formado com o Sacha, Mendonça e o Tiquinho Soares. Meio campo do nosso time, Veiga e Arrascaeta são boas opções, porém esse esquema de Copa do Brasil vai fazer com que eu deixe eles de fora no momento, tá? Outros bons nomes que eu vejo, Bitelo e Cristaldo, se jogar eu vejo como uma boa opção, tá? Porém a gente tem aí essa dúvida. O nosso primeiro meio campista
vai ser ele aqui, o Lucas Evangelista do Bragantino. Eu gosto bastante dele jogando dentro de casa, tá? Tem aí uma média muito boa, dentro de casa costuma fazer boas pontuações, que a gente chama de 10,70, 8,90. Aqui 4 pontos fora de casa contra o Corinthians, então é bem interessante. Vai estar no nosso time. Outra boa opção que vai estar no nosso time é o Zarate, o meio campo do Atlético Mineiro, tá? Atlético Mineiro com força total para cima do Corinthians, que vai, querendo ou não, tá focado na Copa do Brasil no jogo de volta. Outro bom nome que eu gosto, tá? Alternativo Tietê, eu acho interessante. Subindo mais um pouco aqui, vamos dar uma olhada. Flamengo, ficaria de fora, tá? Não acho tão interessante assim. O Bahia, o Tassiano, é um cara que costuma fazer boas pontuações, tá? Se a gente for ver aqui, ó, 10 pontos, 3,70, 4,10, 6, 12,80. É um cara bem participativo no meio campo, então também é bem interessante para essa rodada, tá? A gente tem aqui o Raniel, meio campo do Cuiabá. Boa opção, principalmente porque o Bahia vai ter o jogo de volta contra o Grêmio na Copa do Brasil fora de casa, então o Cuiabá aqui tem grande chance de vencer essa partida, entrar totalmente focado aí no brasileiro, então pode ser uma boa opção também o Raniel, o meio campo aqui do Cuiabá, tá? Então o que eu vou fazer para essa rodada? A gente já tem dois meio campos, eu ia colocar um meio campista do Grêmio, tá? Mas eu vou fazer uma aposta aqui no meio campo do Cuiabá devido ao confronto e devido ao interesse do Bahia na Copa do Brasil, tá? Então, empatou o jogo dentro de casa, então para jogar fora de casa, acredito que mescle alguns jogadores, eu não estou tão interessado assim. Então, o Raniel vai ser o nosso terceiro meio-campista, tá? Na lateral do time, cara, não tem como deixar de fora, tá? Por mais que seja um jogo difícil, um jogo complicado contra o São Paulo, eu vou estar colocando aqui o Juninho Capixaba, tá? Deixa aparecer as fotos aqui, aí ó. Juninho Capixaba vai ser o nosso primeiro lateral. O Sander eu vejo como um bom nome, tá? É um jogador que tem uma média bem legal. Na última fez 6,70, mesmo sem o SG. Então, o jogador, se manter o SG 12,90, 10,20, eu acho interessante. Só não vou com ele que eu tô indo com jogadores do Santos, então não vou fazer isso, tá? Mas é bem interessante o Sander também para quem não tá com jogadores do Santos. Outros bons nomes, Aderlan, gosto bastante para essa rodada também. Outros bons laterais que a gente tem aqui. Se não fosse esse esquema da Copa do Brasil, Reinaldo, eu gosto para essa rodada, mesmo um confronto difícil contra o Botafogo. O Hugo do Botafogo vejo como uma boa opção, um jogador que tem uma média muito boa, mesmo quando perde SG, costuma fazer boas pontuações. Puma Rodrigues do Vasco, gosto também, jogo dentro de casa, o Vasco precisa vencer, então pode ser também uma boa opção. Eu vou fazer uma aposta aqui, ó, no Gabriel Inocêncio, o nosso primeiro lateral, tá? Tem uma média legal, foi mal na última rodada, menos 1,90, mas eu acredito que está no possível SG do Santos, tá? Então eu vou estar fazendo essa aposta na lateral do Santos. Então eu fechei nossa lateral aqui com o Inocêncio e o Capixaba na zaga do nosso time. Boas opções, eu gosto do Vitor Cuesta para essa rodada. Maurício Lemos aqui do Atlético Mineiro, eu acho bem interessante também, tá? Descendo mais um pouquinho, vamos ver que a gente tem aqui Gemerson, o zagueiro aqui do Atlético Mineiro, bom nome também para esta rodada. Um zagueiro que eu vou querer aqui, que eu vejo que está participando bastante, que finaliza bastante, é o Danilo Avelar do América Mineiro, tá? Vou colocar no nosso time, ó, 13 pontos, 9,30, 9,50, 14,70. É um zagueiro que vale ficar de olho nesses confrontos com equipes do mesmo nível, tá? Então, Danilo Avelar, vou fazer uma apostinha nele neste confronto mesmo fora de casa, tá? O nosso segundo zagueiro, bons nomes, Alain Pereur, pelo confronto, pelo possível desinteresse do Bahia, eu acho interessante para essa rodada. Mas antes de eu fechar o nosso zagueiro aqui, eu vou pro gol do nosso time, tá? Nomes pro gol que eu vejo interessante para esses confrontos aqui. Lucas Perry do Botafogo, eu gosto para essa rodada aqui. Outro excelente nome que eu gosto também é o Everson, o goleiro do Atlético Mineiro, e vai estar aqui no nosso time, tá? O Cleiton do Bragantino pode ser um nome interessante, tá? Gosto também aqui do goleiro do América para essa rodada, pensando em defesas, tá? Acho bem interessante para essa rodada aqui, mesmo jogando fora de casa. O Bento, cara, eu não gosto tanto, porque tem a Copa do Brasil, o Fortaleza, querendo ou não, vai estar focado nessa rodada do Brasileiro, então acho que o Fortaleza aqui vai entrar mais focado e com mais vontade de vencer do que o Atlético Paranaense, tá? Então a gente fechou nosso goleiro, a gente sobrou 14 cartoletas e eu vou colocar o zagueiro do nosso time, tá? Eu vou vir na zaga aqui, eu vou fazer uma aposta no Gemerson do Atlético Mineiro. Se eu colocar o Gemerson aqui, eu quero ver se eu consigo colocar de técnico o Felipão, tá? Não dá, então como não dá, eu vou diminuir aqui as cartoletas no zagueiro, vou de Alain Pereur na zaga do nosso time, deixa eu achar ele aqui. Pensando em um possível SG, vou fazer essa aposta
E para fechar aqui o técnico, agora eu acho que dá para colocar o Felipão, vai ser o técnico do nosso time, tá? Capitão do time, boas opções. Tiquinho Soares vejo como uma boa opção. Mendonça gosto também. O Sacha eu acho interessante. Zarate, um capitão alternativo. E o Evangelista eu também gosto como capitão, tá? Eu acredito que o Bragantino dentro de casa vai ser muito forte nesse confronto contra o São Paulo. E a minha aposta vai ser no Eduardo Sacha por enquanto, tá? Então vai ser o capitão do time até o momento. Pode ser que eu traga esse time atualizado para vocês na sexta-feira, mas por enquanto eu tô indo aí focado em equipes que não estão com foco na Copa do Brasil, tá? Então, meio de semana, final de semana, acredito nos jogos aí, um pouco de desinteresse para algumas equipes que vão estar na Copa do Brasil, beleza? Então, time montado, preço do time 118 cartoletas, um bom time, um time bem alternativo, não tem muitos jogadores que estão entre os mais escalados, então gosto bastante desse time aqui, tá? Possivelmente vou trazer time atualizado para vocês na sexta-feira, caso a gente tenha informação de Flamengo, de Palmeiras, a gente pode mudar o time, mas por enquanto que a gente não tem essas informações, esse vai ser o nosso time, beleza? Qualquer informação aviso vocês no Telegram e no Instagram Ferreira Scala, vou avisar vocês por lá também, fechou? Boa rodada para todo mundo, tamo junto, até a próxima e eu fui!